Hoje, vamos além da superfície para mergulhar nos 67 anos mais complexos da nossa formação. O Brasil Império, de 1822 a 1889. Não se trata apenas de D. Pedro I e D. Pedro II, mas das revoltas, da economia do café, da escravidão e do exército. O Grito do Ipiranga, em 1822, foi o ponto de partida, mas a independência do Brasil, liderada pela elite agrária e pelo próprio herdeiro português, D. Pedro I, foi um processo fundamentalmente conservador. O objetivo era claro: romper o pacto colonial com Portugal, mas garantir a manutenção da estrutura social escravista e hierárquica que sustentava o poder dos grandes proprietários de terra. D. Pedro I assume o trono com ambições de poder centralizado. Essa ambição chocou-se imediatamente com as elites liberais. A primeira grande disputa política ocorreu com a Assembleia Constituinte de 1823, que foi dissolvida de forma autoritária pelo imperador. Pedro I impôs, outorgou, a Constituição de 1824. O elemento central dessa Carta Magna, e a chave para entender todo o Império, é o poder moderador. Esse quarto poder dava ao imperador a prerrogativa de intervir em todos os outros poderes, dissolver a Câmara, nomear e demitir ministros, garantindo-lhe a supremacia política. O primeiro reinado foi curto e marcado pela instabilidade. A Confederação do Equador, uma revolta de caráter republicano no Nordeste, precisou ser esmagada. A Guerra da Cisplatina, que resultou na perda do Uruguai, destruiu a economia e aumentou a impopularidade de D. Pedro I, visto como um autocrata. Após a pressão crescente da oposição, D. Pedro I abdica em 1831 em favor de seu filho, que tinha apenas 5 anos. Ele retornou a Portugal, abrindo o período mais caótico da história brasileira, o período regencial. Com o trono vago e o herdeiro menor de idade, o Brasil entrou no período regencial, 1831-1840. Foi uma experiência de descentralização política e de intensa disputa entre as facções. Essa disputa resultou na criação da Guarda Nacional em 1831, uma milícia civil chefiada pelos grandes proprietários de terra, os coronéis, que usaram essa força para expandir seu poder regional. Também ocorreu o Ato Adicional de 1834, que concedeu alguma autonomia às províncias, mas acabou inflamando as revoltas. O Brasil quase se desintegrou sob o peso das revoltas. Foi a época da cabanagem no Pará, da balaiada no Maranhão, da sabinada na Bahia e da longa Revolução Farroupilha no Sul. O medo da desintegração nacional convenceu as elites de que apenas a centralização monárquica salvaria o país. Assim, em 1840, anteciparam a maioridade do príncipe em um ato político conhecido como Golpe da Maioridade, coroando D. Pedro II com apenas 14 anos, iniciando o longo e, aparentemente, estável segundo reinado. O reinado de D. Pedro II durou quase meio século e é visto como o apogeu e, paradoxalmente, o declínio do Império. O imperador restaurou a estabilidade política. Ele aperfeiçoou o uso do poder moderador, criando o chamado parlamentarismo às avessas. A dinâmica era simples. O imperador escolhia o primeiro-ministro, que por sua vez formava o gabinete, e se não houvesse apoio, ele dissolvia a Câmara e convocava novas eleições. Essa alternância controlada entre os partidos liberal e conservador era superficial, pois o poder real emanava do monarca. A rivalidade partidária era uma fachada para o controle imperial. Enquanto a política se estabilizava, a economia passava por uma profunda transformação. O café se consolidou como o principal produto de exportação, gerando uma nova e poderosa elite agrária no Sudeste. A riqueza do café permitiu um período de modernização.
A Tarifa Alves Branco de 1844, ao aumentar impostos sobre importados, estimulou a produção nacional e permitiu o surgimento dos primeiros empreendimentos industriais e de infraestrutura, com destaque para a figura do Barão de Mauá, que investiu em ferrovias e bancos. O Brasil se conectava ao capitalismo internacional. No entanto, o cerne da sociedade imperial permanecia o mesmo: a escravidão. A pressão internacional forçou o Império a tomar medidas contra o tráfico negreiro. A Lei Eusébio de Queiroz, 1850, que proibiu o tráfico de escravos africanos, marcou o início do processo abolicionista. Essa lei foi um divisor de águas, pois, ao secar a fonte de mão de obra externa, impulsionou o tráfico interprovincial e, mais importante, a imigração europeia, que se tornou massiva para as fazendas de café do Sul e Sudeste como parte de um projeto de branqueamento da população. A década de 1860 foi marcada pela maior crise externa e militar do Império, a Guerra do Paraguai, 1864-1870. O Brasil se uniu à Argentina e ao Uruguai, formando a Tríplice Aliança para lutar contra o Paraguai. A guerra foi longa, brutal e teve consequências devastadoras para o Brasil. O conflito forçou o Império a se endividar pesadamente e, o mais importante, politizou o exército. Os militares voltaram fortalecidos, influenciados pelo positivismo, ordem e progresso, e passaram a questionar a monarquia. A partir de 1870, o Império entra em uma crise terminal, a chamada Crise da Tríplice Aliança, uma tríade de conflitos que retirou os três pilares de apoio da monarquia. Primeiro, a questão religiosa, 872-1875. A Igreja Católica, insatisfeita com o direito imperial de interferir nos assuntos eclesiásticos, o padroado e beneplácito, rompeu com a coroa, e a prisão de 2 bispos selou a inimizade. Segundo, a questão militar, onde o exército se tornou o principal foco de ideal republicano e passou a conspirar contra o governo. Terceiro, e o mais crucial, a questão abolicionista e a questão servil. O processo gradual de leis, Lei do Ventre Livre, 1871, e Lei dos Sexagenários, 1885, culminou na Lei Áurea, 1888, assinada pela princesa Isabel. A abolição, embora tardia, libertou milhões de pessoas, mas custou o último e mais poderoso apoio da monarquia: os fazendeiros do Oeste Paulista. A ausência de indenização pela perda dos escravos fez com que essa elite, detentora da nova riqueza do café, abandonasse a monarquia e aderisse ao ideal republicano. A monarquia havia perdido seus pilares: exército, igreja e a elite agrária. O golpe era apenas uma questão de tempo. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, convencido pelos líderes republicanos e positivistas, proclamou a República. D. Pedro II foi deposto e exilado na Europa sem resistência. O Império Brasileiro, a monarquia mais longeva das Américas, terminava em um golpe militar que, como bem observou o jornalista Aristides Lobo, foi tão desprovido de participação popular que o povo assistiu àquilo bestificado. O Império foi o período que garantiu a unidade territorial, modernizou a infraestrutura e aboliu a escravidão, mas falhou em promover a inclusão social e democrática, deixando um legado de profundas desigualdades para a república que nascia. E aí, deu para mergulhar fundo no Brasil Império? Espero que este resumo detalhado te ajude nos estudos. Deixa o seu like se este roteiro te ajudou, inscreva-se no História em Menos de 10 e assista agora o vídeo completo sobre a Guerra do Paraguai. Obrigado e até a próxima!